Após rumores de saída do PSOL, Freixo descarta filiação ao PSB ou PT. É o que informa a Manchete numa matéria do portal O Dia, do dia 5 de maio. E aqui a gente precisa entender que o Freixo já falou abertamente, eu mesmo acompanhei uma entrevista sua ao podcast O Lado B do Rio, que deseja sim fazer uma aliança ampla para vencer o bolsonarismo no Rio de Janeiro. E essa aliança envolveria, inclusive, contar com a participação de Rodrigo Maia e também de Eduardo Paes, né, digamos assim, políticos que sempre estiveram no campo oposto ao PSOL. Mas o Freixo explica que no momento a coisa é tão grave que a gente deve sim, em nome de uma vitória contra esse projeto que se apossou ali da cidade do Rio de Janeiro, e com a eleição de Crivella em 2016, depois agora também com a eleição em 2018 de Wilson Witzel e de Bolsonaro à presidência, nós tivemos então aí o Rio nas mãos, tanto na esfera municipal, estadual e, claro, na esfera federal, nas mãos de políticos vinculados de maneira muito direta a Bolsonaro e ao bolsonarismo, coisa que o Freixo também sempre trata de dizer que mais importante do que vencer Bolsonaro é a gente entender esse fenômeno do bolsonarismo. E é claro que aí essa aliança dele com o Eduardo Paes e Rodrigo Maia gerou uma insatisfação no PSOL, e essa insatisfação pode culminar com a sua saída do partido. E claro, todo partido de esquerda e centro-esquerda quer o Freixo, um quadro que eu, pelo menos, considero excelente e assim, tem muita coisa para oferecer ao debate, não só do Rio de Janeiro, mas também ao debate nacional. E havia rumores de que ele iria para o PSB ou PT. E isso foi descartado, pelo menos é o que nos informa essa matéria aqui do portal O Dia. Ele afirmou que não há debate sobre o assunto. O presidente do PSB, Carlos Siqueira, já teria convidado o Freixo para integrar o partido. E muita gente ficou com a sensação de que ele iria para o PT, já que no dia 3, naquela viagem que Lula fez a Brasília, ele então havia se reunido com o ex-presidente. E todos pensaram, Lula vai se reunir com ele e em breve vão anunciar uma filiação dele ao partido. Se fizesse isso agora, teria que haver um acordo ali com o PSOL, já que o mandato ele é do partido e, dependendo, ele poderia perder o mandato. Mas aí, deixando isso de lado, muita gente fez essa especulação de que Freixo sairia do PSOL para o PT por conta dessa visita que estaria apenas selando isso que já estava sendo tratado nos bastidores. E aí essa matéria do O Dia vem 2 dias depois da reunião entre os dois. O presidente do PDT, Carlos Lupe, já fez um convite publicamente a Marcelo Freixo. Muita gente nas redes sociais e no meio político dizem que existe sim essa possibilidade dele ir para o PDT, de Leonel Brizola, e tentar ali construir sim uma candidatura muito forte, até porque Ciro Gomes diz abertamente que está conversando com o PSD, que acaba de receber como filiados Eduardo Paes e Rodrigo Maia. Justamente os dois candidatos, Eduardo Paes é o atual prefeito do Rio, e também pré-candidato a governador. Então pode ser que Eduardo Paes ficaria numa situação desconfortável de abandonar a prefeitura na metade do primeiro mandato, e que então ele apoiaria uma candidatura de Marcelo Freixo. Então essa mudança de partido de Paes e Maia pode sim indicar um apoio a Marcelo Freixo, que no PSOL tendo dificuldades e negando a ida ao PT e ao PSB, o que pode mudar, gente. Isso aqui é apenas uma matéria, a gente não sabe como é que andam os bastidores políticos. Então a ida dele ao PDT me parece que faria mais sentido. E o Ciro tem uma grande carta na manga com o PSD, que é o apoio do Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, que já em 2018 chegou a abrir mão ali uma licença não remunerada da prefeitura para fazer campanha para o Ciro Gomes. E o Ciro ficou em segundo lugar lá em Belo Horizonte. Então vamos observar como é que movimentarão aí os bastidores da política. Repito, eu acho que o Freixo tem todas as condições de fazer um excelente mandato como governador do Rio e acredito que ele está certo.
Dificilmente ele conseguirá vencer aí com uma grande divisão, tanto da esquerda e também abandonando parte da centro e, quem sabe, até a centro-direita. Em 2020, nós tivemos um exemplo do que pode acontecer. A divisão no campo progressista, com a candidatura da Benedita Silva pelo PT, Marta Rocha pelo PDT, e também o PSOL lançou a sua candidata, fez com que essa divisão levasse ao segundo turno Eduardo Paes e Marcelo Crivella. E precisa tomar muito cuidado para que essa divisão não ocorra para governador e a gente tenha um segundo turno sem um representante, digamos, democrático aí, a gente ter um segundo turno com candidatos vinculados ao bolsonarismo. Eu acho que o Rio não merece isso e precisa sim, seja do Rodrigo Neves, vindo pelo PDT, do Freixo pelo PSOL ou qualquer um outro partido, de oferecer uma opção nesse sentido para que o Rio saia dessa situação em que se encontra e que é de fato preocupante.